Olá, boa noite a todos. Hoje mais uma live do Grupo Trabalhadores da Luz de Gaia. Meu nome é Glaciane, sou ortodontista e iniciando nesse ramo de terapeuta integrativa. Quem está comigo hoje nessa noite é a Liz, também integrante do Grupo Trabalhadores da Luz de Gaia, terapeuta integrativa. Ela usa as ferramentas de mesa radiônica, cone hindu e reiki. Por favor, Liz, se apresente e dê uma boa noite, pessoal. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Cleciane. Mais um momento, né, de prazer de estarmos aqui juntos, podermos participar dessa live, né? Adquirir um pouco mais de conhecimento e levantar mais uma luz, né, para todo mundo aí. Sim, gratidão pela sua presença, Liz. O Grupo Trabalhadores da Luz de Gaia está no Facebook, no Instagram, no YouTube e temos 2 grupos no WhatsApp. Um para mensagens e estudo e o outro de reiki para envio de orações e energização. Por favor, inscrevam-se no nosso canal, curtam essa live, ativem o sininho e compartilhem com as pessoas, porque o conhecimento ele tem que andar, tem que chegar a várias pessoas que necessitam. Hoje também teremos a presença de uma querida, que é a Ilse. Boa noite, Ilse. Tudo bem? Olá, boa noite, Glaciane, boa noite, Liz. Seja É uma bem-vinda. alegria, agradeço, é uma alegria imensa estar aqui com vocês, agradecendo a todos, ao Grupo Trabalhadores da Luz de Gaia. Estamos aí para mais uma live e, como já foi dito, né, muito conhecimento para todos nós. A Ilse é palestrante, coordenadora geral da Escola Kabbalah Sod de Mogi Guaçu e está iniciando também seus atendimentos como terapeuta integrativa. Gratidão, viu, Ilse, por estar aqui conosco. Prazer é meu. Vamos agradecer o Criador por estarmos aqui, por essa live. Vamos pedir a proteção para que ocorra da melhor maneira possível e que chegue a todos que necessitam de uma palavra amiga, de um conhecimento, e para todos que sofrem também nesse momento, para que chegue como um sinal de paz, de alegria, e que tem salvação, e que é para a pessoa ficar tranquila, calma, ter discernimento, e pensar que existem várias ferramentas que servem para ajudá-las, principalmente nesses momentos tão difíceis que estamos passando. Ok? Então, vamos agora apresentar o nosso convidado muito especial, o Ravi Charles Stern. Ele é professor de Kabbalah Sod, professor na escola de Kabbalah Sod de Mogi Guaçu. O Ravi é um profundo conhecedor da Kabbalah e estuda essa ferramenta há anos. E hoje ele trará uma novidade para a gente. Então, fiquem até o final da live, viu, pessoal? Que essa live está imperdível, ok? Vamos dar boa noite ao Ravi. Shalom a todos, boa noite. Glaciane, muito grato por estar aqui. Liz, muito grato por também revê-la e também por estar aqui presente. E, naturalmente, para Ilse também, seja bem-vinda, né? Para participar desta live junto conosco. Muito obrigado e muito obrigado a todos que estão assistindo esta live. Muito bem. Acho que todo mundo já sabe um pouco sobre mim, né? Eu sou Ravi Charles Stern, professor de Kabbalah, consultor de numerologia hebraica e também sou co-criador da Escola Kabbalah Sod de Mogi Guaçu. Eu digo co-criador porque, na realidade, quem criou esta escola foi meu sócio silencioso, que é o criador do universo, né? Então, ele falou assim, vamos ser sócios numa escola? Vamos, né? E aqui está a Escola Kabbalah Sod, a primeira escola desta cidade, neste ramo, nesta atividade, né? E provavelmente a primeira também ao redor das cidades ao redor de Mogi Guaçu. É o Ravi Charles Stern. Ele é argentino, de origem judaico-sefaradita, que são judeus da Espanha e Portugal.
Ele é ex-executivo de marketing, vendas e treinamentos vendas de treinamentos de indústria farmacêutica americana. Ele também é artista plástico, terapeuta holístico e, como ele mesmo disse, professor de Kabbalah e consultor de numerologia hebraica e cofundador de Kabbalah Sod, que é a escola do Kabbalah de Mogi Guaçu, né? Seja bem-vindo, Ravi. Muito obrigado. Eu terminei me apresentando através desse slide, né? Mas agradeço muito você ter me apresentado ao público, né? Tá bom? Vamos então, lá, Ravi. Vamos iniciar então. Isso. Uma live muito especial para todos. Bom, hoje eu tenho o prazer de falar com vocês a respeito do poder curativo da Kabbalah e da terapia energética cabalística TEC, que é uma novidade que eu estou trazendo, né? Estamos trazendo isto primeiramente para as pessoas que moram na cidade e cidades ao redor, mas depois, no futuro, isto se expandirá para o Brasil inteiro, né? Este conhecimento que será certamente muito útil. Vamos falar, então, a respeito deste assunto tão interessante e importante para esclarecer bastante coisas sobre isto e, no final, mostrar a vocês a grande novidade, tá bom? Próximo, por gentileza. Vamos passar esses slides para mostrar para vocês. Bom, inicialmente nós vamos falar a respeito do que é Kabbalah. Em todas as minhas lives e também palestras, eu sempre falo a respeito disso, porque essa palavra ainda causa muita confusão entre as pessoas, né? As pessoas não sabem exatamente o que significa, é uma palavra estranha, né? Tem, inclusive, interpretações diferentes, e, na realidade, requer que a gente seja muito claro para poder mostrar o que é Kabbalah, a fim de que as pessoas compreendam que quem trilhar e começar a trilhar esse caminho realmente será algo muito bom para a sua própria vida, a vida de seus familiares, a vida da humanidade como um todo, do planeta, né? E toda forma de vida, porque isso aqui deriva do Criador, tá bom? Por gentileza, próximo slide. Bom, primeiro que nada, devo esclarecer que a Kabbalah é uma sabedoria mais antiga do mundo. Na realidade, a Kabbalah, ela provém da própria Torá, que é justamente a Bíblia hebraica, que é conhecida pelo cristianismo como os 5 livros de Moisés, também conhecido como Pentateuco. Tá bom? Entretanto, como a Torá ela foi criada antes da criação do universo pelo próprio Criador, porque ele utilizou justamente as letras hebraicas e a fala para poder criar o universo, a Kabbalah, que está inserida dentro da Torá, já mostra, então, a antiguidade que tem em relação a qualquer outro tipo de filosofia mística que possa existir no planeta. Próximo, por gentileza. Deve ficar bem claro que Kabbalah não é religião. Tampouco é seita, nem tampouco é sociedade secreta. Embora algumas sociedades chamadas secretas utilizem a Kabbalah, aprendam a Kabbalah, porque a Kabbalah é tão interessante, tão profunda para a evolução do ser humano, nos seus 4 níveis, espiritual, mental, emocional e físico, que todo mundo quer aprender Kabbalah para poder saber como utilizar as ferramentas que estão disponíveis nesta maravilhosa forma de vida, eu diria assim, né? A Kabbalah é uma forma de vida. Então, nós encontramos, por exemplo, aí os antigos templários, estudaram Kabbalah quando estiveram em Jerusalém, depois trouxeram isso para a Europa e para um mundo novo, né? Nas caravelas de Cristóvão Colombo e também de Cabral, vinham também judeus cabalistas, né? Aqui para o Brasil, para toda a América, né? América do Sul, América do Norte, América Central, né? Nós temos outra sociedade chamada maçonaria, que também estuda profundamente a Kabbalah e também seus rituais são baseados justamente na simbologia profunda da Kabbalah. E nós temos também os Rosacruzes, que também utilizam e estudam a Kabbalah, porque sabem a importância que tem.
Como vocês podem ver, no lado direito tem o símbolo dos Rosa Cruzes, e casualmente nessa cruz, nessa estrela de 5 pontas, esse pentagrama, está cheio de letras hebraicas. Então, você vê que realmente a Kabbalah faz parte destes grupos também, porque ninguém poderia deixar de lado o tamanho, conhecimento e sabedoria. Né? Próximo, por gentileza. Outra coisa que eu devo esclarecer para vocês é o seguinte, que Kabbalah não é magia negra, feitiçaria, bruxaria ou satanismo. Muita gente pensa que Kabbalah tem a ver com o lado negro. Não tem, não. Infelizmente, a gente encontra aí na internet gente falando sobre transição planetária, etc., e frisando a toda hora o nome Cabal, ou Kabbalah, e às vezes de forma mais ampla, dizendo Kabbalah negra. Não existe Cabal, não existe Kabbalah negra. Kabbalah é uma só. E não tem nada a ver com o lado escuro do universo, o lado escuro e as trevas do ser humano, tá? E muito menos de líderes mundiais que queiram dominar a humanidade e transformar o planeta em um planeta escravo. Não tem nada a ver. Né? Kabbalah é algo que provém da luz do Criador, diretamente. Não tem nada a ver com o lado negativo. Tá bom? Embora o lado negativo se alimente também da luz do Criador, é óbvio, né? Porque, afinal de contas, o lado negativo foi criado também pelo Criador por alguma razão, né? E justamente para que a gente faça a escolha correta entre seguir o caminho do bem e da luz ou seguir o caminho do mal e das trevas. A escolha é nossa, né? Certo? Próxima slide, por gentileza. Vamos penetrar um pouquinho mais no conhecimento do que é realmente Kabbalah. Kabbalah significa receber. Receber o quê? Receber luz e conhecimento divino que está oculto na Torá, que é conhecido em hebraico como Torat Asot. Torat Asot significa os segredos, o que está oculto dentro da Torá. Porque a Torá é um livro criptografado, né? Tem 4 formas de interpretação. A mais simples é a literal, que é a leitura de todas aquelas histórias, e que às vezes representa o Criador de forma misericordiosa e outras vezes extremamente cruel, que chega a destruir, inclusive, cidades inteiras como Sodoma e Gomorra, por exemplo. Tá? Mas isso é apenas a parte literal. A profundeza dela fala a respeito de nossa alma, do verdadeiro sentido da existência do universo e por que o Criador criou o universo como um todo e criou o ser humano, que é sua maior criação, a sua imagem e semelhança. Próximo slide, por gentileza. Uma das coisas que as pessoas não sabem é que Kabbalah ensina a remover o caos, a dor e o sofrimento da humanidade e do mundo. Por consequência, é a ferramenta ideal para todos os tempos e principalmente para os tempos que o mundo está vivendo. Então, Kabbalah pode realmente ajudar as pessoas e as ajuda muito quando elas se empenham em estudar e praticar. Porque Kabbalah é eminentemente prática, embora tenha uma parte teórica para que as pessoas aprenderem todos os conceitos que envolvem o profundo estudo da Kabbalah. Né? Próximo slide, por gentileza. E o que a maioria das pessoas não sabem é que Kabbalah tem uma profunda ligação com a terapia. Tá? Porque é óbvio que Kabbalah não podia se preocupar simplesmente da alma, também se preocupa com o corpo, porque corpo e alma estão intimamente entrelaçados e um não consegue viver sem o outro. Né? Então, alma, mente e corpo são um só. E desta forma, justamente, a Kabbalah tem a sua atividade terapêutica muito intensa e muito, muito forte. Né? Muita gente pensa, por exemplo, que a palavra terapia deriva do termo grego terapeia, mas, no entanto, esse termo terapia tem uma origem muito mais antiga e que é justamente a palavra hebraica terufá. Terufá significa justamente cura, remédio e tratamento. Próximo, por gentileza. Para você ter uma ideia, na antiguidade não existiam médicos do jeito que hoje a medicina está constituída. Naquela época não havia faculdade de medicina, nada disso. Em realidade, havia médicos e terapeutas que eram pessoas muito especiais, que curavam
com um poder que é o verdadeiro poder de cura, tá? Um deles eram os Kohanim. Os Kohanim são sacerdotes do templo, tá? Eram sacerdotes do templo de Salomão e depois do segundo templo construído por Herodes, que foi destruído pelos romanos. Outras pessoas que tinham esse poder de terapia para curar as pessoas eram os Sadikim, que são os santos mestres da Kabbalah. E o próprio Yehoshua, que tem um nome abreviado em hebraico também, Yeshua, que era o Jesus, ele também foi um grande cabalista, porque ele era um judeu que estudou, inclusive, com grandes mestres de Kabbalah. Então, desta forma, ele tinha o poder de cura, de fazer milagres e até, inclusive, ressuscitar mortos. E isso um grande sadikim, um santo mestre de Kabbalah, também consegue fazer. E vocês vão perguntar, mas como consegue fazer? Antigamente se fazia. Será que hoje também se fazia? Verdade, hoje se fazia e ainda se faz. No próximo slide eu vou poder mostrar algo muito interessante. Eis aqui um sadik, um santo mestre de Kabbalah dos tempos atuais, que faleceu há pouco tempo, tá? Não faz um ano que faleceu. Ele chamava-se Rav Isaac Kaduri. Este homem santo viveu 118 anos e realizou inúmeros milagres de cura. Ele atendia 100 pessoas por dia em Jerusalém. Tá? Nenhum único dia ele deixava de atender pessoas. Somente no Shabbat, que é o dia santo, que é dedicado ao Criador, que ele parava e não atendia pessoas. Mesmo assim, se havia alguém muito urgente que precisava ser atendido, ele atendia. Tá? E, além disso, inclusive, ele tem vários relatos de ressurreição de mortos. Um deles aconteceu na Argentina, no ano de 1990, quando ele foi chamado para tentar ajudar a filha de um banqueiro judeu, um homem muito influente e poderoso, cuja filha tinha sofrido um acidente de carro e estava vários meses em estado de coma, ligado a aparelhos respiratórios. E os médicos que o pai dela trouxe dos Estados Unidos, da Europa e mesmo da Argentina, não conseguiram resolver o assunto. E este homem chegou, entrou dentro do quarto, pediu para desligarem os aparelhos da moça, o médico se opôs, mas os pais concordaram, ele desligou as luzes, ficou sentado numa cadeira ao lado do leito da moça, orando inclusive, com os livros de oração sagrados do seu grande mestre, o cabalista Shalom Sharabi, tão conhecido como Rashash, né? E que casualmente este é um dos 3 livros de oração, Sidur, de Rashash. Aqui dentro tem fórmulas de nomes divinos que realizam milagres e que realizam cura, tá? E ele ficou orando 4 horas. Aí ele saiu e foi embora para Israel. E aí os pais dele perguntaram assim, da moça perguntaram, mas e agora? Não se preocupe, ele falou, daqui a 3 dias ela acorda. E dito e feito, 3 dias depois, a moça sentou na cama, falou, estou com fome, estou com sede, o que estou fazendo aqui? Tá? E está viva até hoje, dirigindo os negócios do pai, tem filhos, é casada e tudo mais. Tá? Então, milagres acontecem a cada instante no planeta e as pessoas não percebem. Próximo, por gentileza. Posso afirmar que Kabbalah é terapia do corpo, da mente e da alma. Próximo slide, por gentileza. E por que eu digo isto? Porque Kabbalah sabe que corpo, mente e alma são unidade interdependente. Um não pode existir sem o outro. Na realidade, nós somos uma alma que habita um veículo, que é o nosso corpo, feito de carne, sangue, ossos, tendões, tá? E tecidos, mas que na realidade é um reflexo de nossos corpos espirituais, de nosso corpo espiritual. Próximo, por gentileza. Como disse, o homem, na realidade, é sua alma, cuja vestimenta, neste mundo material, é o corpo humano, constituído justamente de pele, carne, sangue, ossos e artérias. A alma não poderia viver neste mundo se ele não tivesse um corpo, não poderia se manifestar, não é? Próximo, por gentileza. Para que vocês tenham uma ideia, de acordo com a Kabbalah, a alma é composta de 248 órgãos e ossos e 365 artérias espirituais, e cada uma dessas partes corresponde a uma parte física no corpo humano. Isto é extremamente interessante. Significa que quando alguma parte de nosso corpo físico fica doente, né,
é porque no corpo espiritual algo adoeceu. Porque a doença vem de dentro da gente e não de fora. O que está de fora, que são justamente os perigos ambientais, além de um escorpião, uma serpente, né? Que são justamente os vírus, as bactérias, os fungos e até os vermes, somente nos afetam se nosso corpo tem defesas imunológicas totalmente destruídas. Entretanto, a doença vem de dentro para fora. Um câncer não é adquirido de fora para dentro, a não ser em alguns casos, né, exposto à radiação. Mas geralmente é desenvolvido dentro da própria gente, da própria pessoa. Né? Quando se manifesta já é o fim da linha, né? Porque o corpo é a última válvula de escape, e por ali que a coisa sai, né? Certo? Mas esse câncer foi construído muitos anos atrás, no plano espiritual, no plano mental, no plano emocional, e terminou explodindo no corpo físico. Próximo, por gentileza. Entretanto, estudos atuais documentam a interação decisiva entre corpo, mente e espírito. O próximo, por gentileza. Para você ter uma ideia, hoje tem mais de 1.200 estudos indicando que pessoas com mais vida espiritual têm menos doenças e pelo menos 7 anos mais de vida do que uma pessoa normal que está totalmente desconectada do mundo espiritual, digamos assim. Né? E que, infelizmente, é a maioria, né? Porque nós sabemos muito bem que a humanidade, pelo menos 90%, para não dizer um pouco mais, porque realmente é mais do que isso, tá? É escrava do seu próprio ego durante toda a vida. E se a pessoa é escrava do ego, infelizmente nunca vai ter conexão com o mundo espiritual. Próximo, por gentileza. E além disso, infelizmente, o mundo está doente por outra razão, porque somente se amenizam os efeitos, se curam, que se tratam os efeitos, né? Mas não se erradicam as causas. A própria medicina convencional, ela vive cuidando de efeitos, mas nunca consegue erradicar as causas. Isto gera um problema muito, muito sério na humanidade. Próximo, por gentileza. Como disse, a medicina convencional só trata sintomas, não trata causas de doenças. Próximo, por gentileza. E aí, o que vai acontecer? Qual é o resultado disso? Né? Uma coleção de doentes crônicos dependentes de fármacos alopáticos repletos de efeitos colaterais e reações adversas. Ou seja, o camarada vai lá porque está com problema no olho e aí toma um monte de medicamentos que afetam o fígado, o rim, o coração, certo? Não tem escapatória. O doente fica ainda mais doente pelo próprio tratamento que faz. É terrível isso, não é? Basta ver todos os postos de saúde, todos os hospitais, as farmácias, certo? Está lotado de gente assim, né? Até inclusive em centro kardecista, espírita, as pessoas vão lá para tomar passe porque estão cheias de doenças, né? É incrível isso, né? Mas é a realidade. Nós vivemos numa nação de pessoas doentes, num mundo de pessoas doentes. Porque isso acontece no mundo inteiro. Inclusive em países de primeiro mundo, como Estados Unidos, por exemplo. Né? O maior índice de câncer está nos Estados Unidos. Eu morei lá. Posso afirmar claramente isso aqui. Além do que, tenho 23 anos de profissão na indústria farmacêutica americana. Conheço muito bem como funciona este mercado de fármacos alopáticos, que cada dia deixa mais ricos os laboratórios farmacêuticos e toda a estrutura por trás, que é justamente a medicina atual. Tá? Porque a pessoa, para poder cuidar de sua saúde, ela gasta um monte de dinheiro em exames de tudo quanto é tipo, que custa uma fortuna, faz planos de saúde, vai ao médico, depois vai ao hospital a se operar, né? E, ou seja, é uma roda viva isto aqui, nunca sai disto, pelo contrário, cada vez tem mais gente doente. Né? E o pior é que a coisa agora começa desde a idade temprana, né? Já o bebecinho já está doente, ou seja, vai viver a vida toda doente. Se não morre no meio do caminho, né? Próximo, por gentileza. Não é à toa que o Dr. Oliver Wendell Holmes, um médico e poeta americano que nasceu no ano de 1809 e faleceu no ano de 1894, já naquela época ele dizia o seguinte: se todos os medicamentos conhecidos fossem atirados ao mar,
seria ótimo para a raça humana, mas péssimo para os peixes. Olha lá. Ia matar todos os peixes. É sério isso, né? Por favor, próximo. Muito bem. O que Kabbalah ensina a respeito da origem das doenças? A Kabbalah diz que a doença nada mais é do que um distanciamento entre a alma e o corpo. Ou seja, um espaço vazio entre a vasilha, que somos nós mesmos, porque não fomos criados como uma vasilha para receber a luz do Criador. O Criador, quando nos criou para Ele se doar. Ele não precisa absolutamente nada nosso, nem de orações. Ele é uma fonte contínua de vida, de saúde, de prosperidade. Tá? Tudo está preparado no plano espiritual para nós. Infelizmente, nós não sabemos como esticar a mão e pegar da árvore da vida estes benesses que estão preparados para nós. E a pessoa passa a vida inteira sofrendo aqui porque não sabe realmente como sair dessa situação que ele mesmo se envolveu e ele mesmo construiu uma prisão que não consegue fugir, porque ele jogou a chave fora, tá bom? Ravi, permita eu fazer uma pergunta? Sim, perfeito. Olha, ultimamente nós temos ouvido que a doença começa na alma e ela se manifesta no físico. Isso a gente ouve nos meios terapêuticos, né? E essa doença acaba se transformando numa doença psicossomática, né? Atuando no físico. Perfeito. Nos slides que o senhor apresentou agora, poderia me explicar assim, eu entendi que quando nós nos distanciamos da energia divina, ou seja, da luz do Criador, né? Esse espaço fica vazio. E se esse espaço fica vazio, ele fica receptivo às doenças. Procede? Verdade. Próximo slide, que eu vou explicar um pouquinho melhor isto aqui, responder a Ilse e responder às pessoas que estão assistindo. Na realidade, doenças são espaços vazios entre o corpo físico feito de carne e Nefesh, que é a parte da alma contida no sangue, que dá energia vital ao corpo. Nefesh, na realidade, ele é um nível da alma, tá? São 4 níveis da alma. Nefesh é justamente a parte da alma que está no nosso sangue. A própria Torá diz, tá? E a alma estará no seu sangue. Então, o que acontece? Todo ser vivo precisa deste nível da alma, que é Nefesh, para que realmente a energia vital de Nefesh dê vida ao corpo. Se o corpo não tem Nefesh, ele é um corpo morto. Tá? Mas se há um distanciamento entre o corpo físico, certo? Com o seu ego e tudo mais, da própria alma, aí se criou um conflito. E aí que mora o perigo, né? Porque justamente ali é onde se desenvolve a doença, criando um espaço vazio que vai ser preenchido por uma coisa totalmente negativa, inclusive doença. Né? Sim. Isto vai levar fatalmente à morte da pessoa. Né? A alma dele vai ter que abandonar o corpo, queira ou não queira. Né? Próximo slide, por favor. Espero que eu tenha explicado isto de uma forma mais bem clara, né? Por gentileza, claro. Próximo. Vamos, inclusive, agora complementar, tá bom? O que é, na realidade, doença? Doença é uma fissura, ou seja, uma abertura, um rasgo no equilíbrio vital do corpo, criando, então, um conflito entre as forças vitais e a perda de luz divina. Porque no universo tudo é energia, né? Tudo é energia, frequência e vibração. O próprio corpo humano e todas as coisas materiais nada mais são do que partículas subatômicas em constante movimento. E se alimentam de quê? Se alimentam de luz, da luz divina, que é carregada de energia, frequência e vibração. Se você se desconecta dessa luz divina, por mais que você se alimente e beba e tome energéticos e vitaminas e tudo o que quiser, você não consegue realmente fazer com que o teu corpo se cure, tá? De qualquer tipo de doença, ou realmente se mantenha vivo, porque o alimento, ele também tem que transportar luz, não somente nutrientes, tá? Que vão alimentar cada célula. As células se alimentam de luz, e elas também têm luz. Se essa luz é cortada,
a célula fica na escuridão, ela morre. Tá? Ou seja, há uma desconexão, certo? Um curto-circuito ali. O mesmo que você, por exemplo, mexer nos fios da luz, dá um curto-circuito, acabou, não tem luz na casa inteira. Você vai ter que acender velas, entendeu? Próximo, por gentileza. Não sei se ficou claro isso aqui, Ilse. Sim. Então, perfeito. Para mim ficou claro. Ótimo. Muito obrigada. Não tem porquê. Estamos aqui para isso. Por essa razão, doenças são carências manifestadas no corpo, cujas causas estão na consciência egoísta e egocêntrica da pessoa. Aí você me pergunta, mas que tem que ver o ego, né? Meu egoísmo, meu egocentrismo, com as doenças que eu tenho? Tem tudo a ver. Próximo, por gentileza. E por que tem tudo a ver? Porque uma vida egoísta e egocêntrica ativa raízes de doenças espirituais, mentais, emocionais e físicas. Porque como você só quer receber para você mesmo, não tem a capacidade de compartilhar com seu semelhante, você está rompendo uma lei divina ali. O Criador criou a gente e deu tudo para a gente poder compartilhar com aquele que necessita. E não necessariamente dinheiro. Uma palavra de alento, certo? Uma ajuda, né? Inclusive uma terapia que você possa fazer para poder ajudar essa pessoa a se curar, né? E se a gente não faz isso, só se preocupa conosco, se preocupa com o nosso umbigo, se preocupa em encher o bolso de dinheiro, o que vai acontecer? Vai haver em nós uma desconexão da luz divina em relação a nós por causa do ego. O ego é aquele que causa o curto-circuito, porque o ego é responsável por tudo que acontece de ruim no planeta. As guerras, o responsável é o ego. O ódio, o responsável é o ego. A inveja é o ego responsável. Né? A corrupção é o ego que é responsável também. As doenças, o ego é responsável. A morte, o ego também é responsável. Percebem? E a gente vive escravo do ego. Fica complicada a situação. Porque o ego tem uma característica, ele entrega a gente as coisas que a gente pede para ele com uma mão, mas tira com as duas, inclusive tira a vida, tá? O Criador não. O Criador tem tudo pronto para nós, basta que a gente se reconecte a ele e ele nos dá toda a sua energia, toda a sua luz. E essa luz representa o quê? Saúde, prosperidade, felicidade, plenitude em todos os sentidos, tá? Tudo começa a funcionar bem para a gente. Nossos relacionamentos, nossos negócios, nossa família, tudo. Quando a gente é conectado ao Criador. Porque nós reatamos novamente o elo com esse tubo, certo, de energia que vem de lá de cima, do plano espiritual, que nos alimenta novamente, tá? Nos restaura em todos os sentidos, tá? Tanto seja nosso corpo espiritual, como nosso corpo mental, emocional e físico. Próximo, por gentileza. Vamos mostrar um pouquinho, por exemplo, quais são os efeitos colaterais da consciência egoísta e egocêntrica, para que vocês compreendam por que o ego é terrível, tá? E é o causador da maioria das doenças das pessoas. Para não dizer todas, tá? Primeiro, rompe a reciclagem saudável dos átomos das moléculas celulares do corpo. Ou seja, as células não conseguem se recompor, tá? Próximo, por gentileza. Segundo, enfraquece o sistema imunológico e nos expõe, como disse, aquelas doenças ambientais provocadas por vírus, bactérias, fungos e parasitas. E terceiro, acelera o envelhecimento de nosso próprio corpo. É uma coisa para se refletir, né? Tem solução? Tem. Como tudo tem solução na vida. A única coisa que não tem solução é a morte, mas muitas vezes a morte também é uma solução. Né? Próximo, por gentileza. Por isso, quando o ego está no controle, aqueles centros energéticos da alma se congestionam com energia negativa, que nós chamamos de klipot. Klipot são cascas negativas produzidas por nosso ego, por nossa forma egocêntrica, egoísta de viver, tá? A forma como nós tratamos nossos semelhantes, como tratamos os animais, como tratamos as plantas, como tratamos os minerais, como tratamos a relação com o planeta, com o universo, com o Criador, tá? E isto, naturalmente, vai causar doenças e perda de vitalidade nos nossos órgãos, tá? Nos órgãos do corpo. Próximo, por gentileza. Ravi,
Com licença, Ravi, tem uma pergunta no chat bem interessante. A Norma está perguntando: se é o ego que nos adoece, eu consigo curar dando limite ao ego e deixando o meu lado espiritual ressoar? Oh, pergunta fantástica. Realmente essa pergunta é muito bem colocada nesse exato momento. Claro, é óbvio, tá? Porque o que acontece? O ego é igual a um cavalo que a gente carrega a vida toda nas costas. Não tem como viver a vida carregando um cavalo nas costas. A pergunta é: a gente é cavalo ou é cavaleiro? Então, o que a gente tem que fazer com o ego é tirá-lo das costas e falar assim: amiguinho, fica aqui agora de pé, tá? Eu vou colocar umas rédeas em você, vou colocar uma sela em você, vou subir em você e eu vou te conduzir para onde eu quero que você me leve. E não você vai me conduzir para o precipício. Tá claro? Só que como o ego manda nas pessoas e as escraviza, o ego faz o que quer com a pessoa. Inclusive faz questão de destruí-la. Destruí-la através de doenças, de perdas, de sofrimento, certo? Sofrimento que começa na parte espiritual, se manifesta no mental, se manifesta no emocional e finalmente se manifesta no físico. Então, Norma realmente tem razão, esse é o caminho. Só que tem que aprender como fazer isso. Isso aí requer um treino, e a Kabbalah ensina detalhadamente como proceder para poder obter sucesso nisso. Não é simplesmente dizer, não, a partir de amanhã eu não sou mais egoísta. Fica difícil você acabar com um hábito que você leva há tantos anos, tá? Você só pode acabar com um hábito ruim quando você coloca no lugar um hábito muito melhor do que aquele. Vai falar para um viciado em drogas que, certo, que beber Coca-Cola é melhor do que ele cheirar cocaína. Nunca ele vai abandonar a cocaína. Mas se você dá uma outra perspectiva para ele, que realmente o convença e que ele sinta de que aquilo realmente vai tirá-lo desse vício, que vai levá-lo à morte, essa pessoa se conscientiza e ele muda de hábito. Querer é poder, depende de nós. Cada um tem que fazer sua parte. Deus ajuda quem se ajuda. O Criador tem tudo pronto para nós. Mas se a gente não está capacitado nem é merecedor para receber tudo que o Criador preparou para nós, não adianta ficar reclamando, inclusive, que Deus é ruim com a gente. Não é verdade? Conforme a gente semeia, a gente colhe. Simples. É uma lei universal. Se você joga um bumerangue, ele vai voltar e vai... Se você não segura ele na volta, ele quebra teu nariz. Nada. Próximo, por gentileza. Usar o ego a nosso favor, né? Claro, claro. Você o controla. Porque esse negócio, como muitas religiões e seitas orientais vivem falando, você tem que destruir o ego, você tem que matar o ego. É uma falácia. O ego é o faraó. Ninguém destrói o faraó. A não ser os milagres de Moisés. Entendeu? E mesmo assim não destruiu o faraó. Deu-lhe tal lição que ele aprendeu, se colocou no seu lugar. Entendeu? O ego também é muito bom para nós. Ele nos impulsa para avançar na nossa vida. Mas nos impulsa para avançar de forma errada. Porque na realidade o nosso sócio silencioso, o verdadeiro sócio, não tem que ser o ego. Porque o ego pode nos trair, nos passar a perna, tomar nosso negócio, destruir nosso empreendimento. Quem é nosso principal sócio silencioso? Que tem que estar, inclusive, até numa relação homem-mulher. É o Criador. Para que um relacionamento entre homem e mulher dê certo, tem que ter uma terceira pessoa ali no meio. E é o Criador. O Criador abençoa esse casal. E lhe dá tudo o que ele precisa. E tudo o que quer. E tudo o que merece. Que isso é o mais importante. Né? Temos que fazer por merecer. Muita gente só quer ter. Ter é uma da ponta do triângulo. Primeiro nós temos que ser. Ser nós mesmos. Ser o ser espiritual que somos. Não um fantoche, uma máscara, certo? Uma personalidade que foi criada, tá? Que engana todo mundo, mente e que está coligada com o ego 24 horas por dia. Não. Temos que ser nosso verdadeiro ser. Depois a gente tem que fazer para finalmente ter, que isso também tem o resultado.
Infelizmente, a maioria das pessoas quer resultados imediatos, já quer ter sem nada fazer e muito menos ser. Aí tudo se desestrutura na vida da pessoa. Porque para isso que existe uma lei universal que criou esse triângulo de propósito. Próximo, por gentileza. E o que acontece então, como eu tinha falado? Essa energia negativa criada por nós mesmos se acumula em cada órgão, em cada artéria, em cada veia, no nosso sangue, na nossa alma, no nosso emocional, no nosso mental. E essas cascas de energia negativa, chamadas de clipó, terminam causando doenças que vão culminar exatamente nisso, né? Vamos ficar numa geladeirinha com uma etiqueta no dedão do pé. Simples. Tá bom? Próximo, por gentileza. Como disse, o corpo é composto de partículas subatômicas em constante movimento, né? O estudo é energia, frequência e vibração. Não é à toa que o grande, genial cientista Nikola Tesla, né, dizia, se você quiser descobrir os mistérios do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. E aqui que começa a solução do problema. Próximo, por gentileza. O universo e o ser humano foram criados pelo Criador através da frequência e vibração das letras hebraicas, que são verdadeiros recipientes e canais de inteligência divina. Eles têm uma energia própria. No nosso corpo tem as 22 letras hebraicas. Cada órgão, cada parte do nosso corpo é uma das 22 letras hebraicas. As letras hebraicas são extremamente poderosas. Pertencem a um idioma que hoje em dia é falado apenas pelo pequeno povo de Israel, que são 18 milhões e meio de habitantes no planeta todo, e que era a língua falada antes do dilúvio pela humanidade toda. E que é a língua do Criador, porque o Criador fala hebraico, embora ele conheça todos os idiomas do planeta. Foi ele que misturou as línguas dos homens na Torre de Babel, e aí saíram 70 idiomas raízes que geraram mais de 170 idiomas e dialetos que se falam hoje no planeta. Mas o idioma original é o hebraico. Quando o Criador diz, seja feito o céu e a terra, ele falou isto em hebraico. O poder das letras hebraicas são de tamanha grandeza, que quando o Criador falou isto em hebraico, ele disse exatamente isto. E eu vou traduzir para vocês. Ele disse assim, Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. Isto significa em hebraico, no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas em hebraico temos aqui uma palavrinha repetida 2 vezes, que é a palavra et. Et se escreve com 2 letras do alfabeto hebraico. A primeira letra do alfabeto hebraico, que é a Aleph, e a última letra do alfabeto hebraico, que é a letra Tav. Et significa, portanto, e vocês podem ver aqui neste gráfico que tem as letras hebraicas. Aleph é a primeira do lado superior direito, porque o hebraico se lê da direita para a esquerda. E Tav é a última letra do lado inferior esquerdo. Et significa e comporta todo o abecedário hebraico, do princípio ao fim. E nesta palavra. Isto significa o quê? Que o Criador, antes de criar o universo, antes de criar os céus e a terra, criou as letras. E através das letras, criou tudo, inclusive o ser humano. Olha que maravilha. Me permita só fazer... Como foi dito, né, no princípio Deus criou o verbo e o verbo se fez carne, né? Claro. É por aí, né? Então, cada letra representa um pouco de nossa carne. E você vem nos falar dos órgãos, né? Isso. E dentro disso aí também, o Júlio César nos fez uma pergunta aqui sobre a terapia, né, que a gente vai falar. Ela age somente na causa ou ela também trata os seus efeitos? A gente tendo por isso que você passou para a gente da criação de Deus,
em termos de matéria, Uhum. eu queria que você respondesse isso para ele. Muito bem, Júlio. Vou responder isto, que é muito interessante, sua pergunta, muito inteligente, e isto vai responder para todo mundo. Nós temos que entender que o mundo espiritual representa 99% e é o mundo das causas. O mundo físico onde nós habitamos, que inclui também nosso corpo, feito de carne, de sangue, de ossos, de artérias, é o mundo dos efeitos e representa apenas 1%. Através da vibração, da vocalização e avisação das letras hebraicas e dos nomes divinos, o que eu estou fazendo? Estou mexendo no mundo espiritual. Estou mexendo nas causas do que está acontecendo conosco aqui no mundo material. E se eu mexo nas causas e modifico as causas, eu vou terminar tendo como resultado um efeito diferente do que estou tendo hoje. Por consequência, as letras hebraicas e os nomes divinos, usados como terapia cabalística, tratam as causas e modificam os efeitos. Trata tudo. Ficou claro? Espero que tenha ficado claro esta explicação. Tá bom? Próximo, por gentileza. Tem mais uma coisa ainda. Você tem aqui a letra Aleph e a letra Tav, tá? Só que agora falada de outra forma. Falada como a palavra Ot. E Ot em hebraico significa letra. Mas também tem outro significado, a palavra Ot. Significa pulsação, vibração. Olha lá. Está tudo encerrado nisto. Por gentileza. Próximo. O que é pulsação e vibração? É energia em movimento, óbvio, tá? Próximo, por gentileza. Quando a energia das letras hebraicas é ativada através da fala, ocorre uma mudança na matéria física em nível subatômico. Isto a física quântica está mostrando, tá? Claramente. Que tudo é partícula subatômica e onda. Quando a gente visualiza, a onda se transforma em partícula, se materializa. Quando a gente deixa de observá-la, ela volta a ser onda energética. E é simples isto, né? Você não consegue ver o que está atrás de tua cabeça. Claro que agora, assim, no vídeo, você consegue ver o que tem atrás de tua cabeça. No meu caso, aqui tem a bandeira de Israel. Mas se eu estivesse frente a uma câmera que mostrasse o fundo, eu não veria a bandeira de Israel. Então, para mim, a bandeira de Israel não existe. No momento que eu viro e visualizo ela se materializa. Percebem? Porque tudo está na nossa mente. Aquilo que nós vemos, cheiramos, sentimos quando tocamos, saboreamos e ouvimos, tudo está na nossa mente. Fora da nossa mente não existe absolutamente nada, a não ser a presença do Criador em forma de energia, de luz divina, em constante pulsação e vibração e frequência. Se um ser humano está desconectado disto, sinto muito, ele vai morrer. Seu corpo físico vai morrer, vai adoecer e vai morrer. Próximo, por gentileza. Vejam o que a vibração das células hebraicas, das letras hebraicas faz nas nossas células, tá? Ela muda nossas células. Mas tem uma coisa muito mais importante ainda, muda a nossa consciência. Porque a gente percebe a força dessa vibração e faz com que a gente comece a sentir e pensar de forma diferente. E começam a cair as fichas na gente, certo? O seu subconsciente, o ancião dos dias, começa a falar para a gente: olha, sua vida até hoje foi um desastre por causa tua. Você plantou uma semente negativa, agora virou uma urtiga, e você vai ter que comer as urtigas. Mas que tal, em vez disso, queimar as urtigas e plantar uma árvore de maçã, uma macieira, tá? Quando ela crescer e der frutos e amadurecerem, você vai comer maçãs doces e saborosas. E a pessoa fala: puxa, não tinha pensado nisso. Vamos arrancar essas urtigas, vamos queimá-las e plantar uma árvore frutífera que dê um fruto delicioso e que nutra meu corpo e também deleite meu paladar. Percebem? A mudança está em nós. Se a gente não muda, nada muda.
Mas Kabbalah ensina como fazer isso, para a pessoa não se perder. Da mesma forma que o karma. Todo mundo pensa que o karma que trazemos de outras vidas, tá? É nosso destino e acabou e vai continuar assim, apesar que a gente tem um livre-arbítrio limitado, né? Temos o livre-arbítrio apenas para escolher se seguimos o caminho da luz e do bem ou do caminho do mal e das trevas. A consequência vai ser nossa. Ainda vamos carregar mais karma se seguimos o caminho da escuridão. O que acontece? As pessoas falam assim, tenho que me submeter, né? O povo da Índia, assim, né, se submete ao karma. Olha lá que miséria que está, né? Tá? Que sofrimento esse povo, né? Parece que não sai nunca dessa situação, né? Porque eles retroalimentam o karma, né? O karma é bom, temos que suportar, temos que, certo? Aceitar isto. Tem um monte de religiões aí que falam sobre o karma, né? Principalmente a que acredita naturalmente na reencarnação, e o judaísmo é uma delas. Só que o judaísmo e a Kabbalah vem isso de uma outra forma. Você tem condições, através da Kabbalah, de apagar, certo? O quadro negro, fazer uma risca e começar do zero, apagar tudo que você fez de ruim na vida passada, ou nesta vida até esse momento. Você passa a ser uma nova pessoa. Uma das coisas que ajuda você nisso também é a mudança de nome. Porque mudança de nome é mudança de destino. Shinui Shem, Shinui Masao. Então, também Kabbalah tem uma solução para isso, para a gente modificar nossa vida neste sentido, parar de sofrer, né? Por coisas que nós fizemos no passado de errado. Claro que fizemos muita coisa errada e fazemos todos os dias, mas isso implica também que temos a capacidade de dizer, chega, não vou cometer mais esse erro, se arrepender sinceramente, conversar com o Criador e dizer, por favor, me dê chance de que eu mude minha vida. E vou fazer a minha parte. E muda a minha vida. Muda. Mudou a minha, imagina se não vai mudar os outros. Tá? E olha que eu tenho um passado, já vi coisas que até o diabo teria medo de ver, hein? Olha lá. E já passei por coisas que já teria me suicidado 50 vezes. Tá? Estou aqui, 68 anos, vivito e coleando, como se diz em espanhol, ou seja, vivo, totalmente vivo, mexendo o rabinho, tá? E o mais importante, totalmente feliz, totalmente alegre, próspero em todos os sentidos, e o mais interessante de tudo, 68 anos e não tomo um único medicamento, nem aspirina. Olha lá. Entendeu? Por que eu posso e os outros não podem? Claro, mas tem que ter a ferramenta certa e saber usar. Não adianta querer tirar um parafuso com o dente, né? Não tem jeito. Tem que usar uma chave de fenda, mas tem que aprender a usar a chave de fenda, senão vai furar a tua mão também. Né? Simples. Próximo, por gentileza. Qual é o poder das letras hebraicas e os nomes divinos? E aqui justamente o que a Alice perguntou, certo? E também Ilse, e a pessoa também perguntou. As letras hebraicas desmaterializam e transmutam as energias cristalizadas negativas que a gente acumulou ao longo do tempo, as quais afetam nossa saúde espiritual, nossa saúde mental, nossa saúde emocional, e por último explode na última válvula de escape, que é nosso corpo físico. Tá? Próximo, por gentileza. Ravi, posso complementar? Pois não, sim. Ainda vou falando, Lechaim. tá. Das Ainda vidas. falando no poder das letras hebraicas, eu li em fontes fidedignas de leituras hebraicas que dizem que as mesmas são feitas de fogo, o que mostra o grande poder de força energética que elas possuem, né? Nós podemos entender, então, que as letras hebraicas, ao serem pronunciadas, né, poderosas como elas são, têm o poder de desfazer as energias negativas que afetam a nossa saúde. Claro, natural, né? É óbvio, né? Porque as letras hebraicas, elas, com esse poder que elas têm, que não é simplesmente elas serem de fogo, tá? Eu vou contar depois por que são de fogo, tá? Elas enviam centelhas de energia divina que chegam às partículas internas do nosso DNA. Hoje em dia tem a famosa ciência das células tronco, tá? A pessoa está doente, não sei o que, muito doente, com câncer, não sei o que, vamos injetar células tronco e aí a pessoa se refaz, né? Se restaura a sua saúde. Isso vai mexer onde? No DNA. Só que não vai solucionar o problema. Tá? Tem que utilizar a energia divina, que realmente
vai fazer com que nossas próprias células tronco ajudem a restaurar nossa saúde. Porque a pessoa é injetada nele as células tronco quando suas próprias células tronco já não funcionam mais. Mas isto pode também ser rejeitado pelo organismo, porque o organismo está tão enfraquecido que a pessoa pode, inclusive, até rejeitar aquilo, né? Considera aquilo um anticorpo, entendeu? Um produto estranho no corpo. Aí cria-se um monte de anticorpo, tem uma alergia, a pessoa de repente morre, né? Por causa da alergia que provocou. Por causa das células tronco que foram injetadas nele, que não lhe pertencem, ou se pertencem a ele, estão muito ruins, não vai ajudar em nada, né? Porque às vezes é tirado da própria medula óssea da pessoa, né? Fica incompatível, né? Se torna incompatível ou não funciona, né? Tem mais esse fator, né? Tá? Pode ser, porque pode tirar de um parente, né? Um parente que está saudável, tá? Uma pessoa diretamente ligada, principalmente por parte materna, tem as mesmas células tronco, tá? Então, um irmão, por exemplo, do mesmo pai e da mesma mãe, principalmente da mesma mãe, tem as mesmas células tronco nossas. Entendeu? Aí ajuda. Mas, e aí, como fica? Tem que esperar que chegue a esse ponto, né? A pessoa para realmente se dar conta de que não é assim que tem que viver. Por gentileza, próximo. E aí o que acontece? Essa energia divina, que é luz, tá? Ela vai penetrar no corpo e vai ser levada pela água e pelo ferro contidos na corrente sanguínea, penetrando dessa forma as células, os órgãos de cada partícula subatômica do corpo. Tá? Dessa forma, refaz, recompõe nosso órgão físico, que é o veículo com o qual nossa alma se locomove para todo quanto é lado e executa todas as suas ações para que possa cumprir seu propósito nesta vida, tá? Porém, não adianta sua alma estar totalmente sadia e tudo bonitinho, perfumado, tudo arrumadinho, entrar num carro que está todo caindo aos pedaços, cheio de barata, cheio de rato, cheio de lixo, né? Só falta sair de lá de dentro uma sucuri, tá? Não dá certo, alguma coisa está errada. Nós temos que cuidar também do veículo, que é o nosso corpo, né? Mas cuidar da forma certa. Próximo, por gentileza. Como eu disse, então, a luz divina que está nas letras hebraicas, nos nomes hebraicos também, vai promover uma mudança de consciência e desbloquear e restaurar a saúde e a energia vital dos 4 níveis do corpo, que são justamente o espiritual, o mental, emocional e físico. Próximo, por gentileza. Nós temos que entender também que as emoções são, muitas vezes, um empecilho na nossa vida, tá? Eu vou explicar por quê. Nosso nível de consciência e nossa frequência vibracional, elas geram emoções que podem nos curar e prolongar nossa vida ou nos adoecer e, inclusive, nos matar. Os médicos antigos já diziam que os órgãos produzem emoções. Por exemplo, um fígado, ele produz ira, produz raiva, tá? Só que se essa raiva permanece, se cria ali um círculo vicioso que termina congestionando esse fígado de energia. E essa energia tem que fluir para algum lugar, vai fluir para outros órgãos, e vai adoecer outros órgãos. E o pior ainda, fica ali uma emoção presa que não se libera. E ela vai ser a causa de que a doença permaneça. Então, através do poder curativo da Kabbalah, dos nomes hebraicos, das letras hebraicas, dos nomes sagrados, em hebraico também, que é justamente o que eu vou mostrar logo a seguir, tá? É a grande novidade, para a grande maioria, vai terminar fazendo com que essas emoções presas vão embora, esse órgão comece a funcionar adequadamente, não gere mais essa emoção negativa, não afete mais os outros órgãos, e aí se reequilibra a energia do corpo como um todo, de todos os corpos, dos 4 níveis de corpo, e a pessoa volta a seu estado saudável, natural, que deveria ser a lógica para grande parte da humanidade, né? Ou para toda a humanidade. Infelizmente, o ser humano começou a adoecer depois do dilúvio. Antes do dilúvio, as pessoas não adoeciam. Elas viviam mais de 1000 anos, algumas viviam até 2000 anos. Morriam porque estavam cansadas de viver aqui no mundo. Já tinham visto tudo. Aí dizem para o Criador, essa noite eu quero deitar, dormir e quero voltar de novo ao meu mundo original, que é o mundo espiritual. Voltar a você. Pronto. Aí o corpo amanhecia frio, certo? Duro, tudo mais. E a alma tinha ido embora. Hoje não, a gente só fica doente a todo momento, né?
doença atrás de doença, agora com esse negócio que apareceu ali, tá? Novas cepas que estão surgindo e as pessoas estão doentes. Agora, será que não há como se proteger disso? Claro que há. A Kabbalah ensina, tá? Por que vocês pensam que durante a peste negra, no século XV, XVI, morreram bilhões de pessoas na Europa e o povo judeu era um pouco povo judeu que realmente a grande maioria sobrevivia a essa situação? Não é que também não morriam judeus, tá? Claro, que tem judeus de todo tipo, mas havia uma boa parte que não morria. E por que não morria? Ah, porque são muito higiênicos, lavam as mãos 3 vezes por dia. Perfeito. Mas é porque eles estavam totalmente protegidos pela luz divina, e se a gente está impregnado de luz divina, nada e ninguém nos atinge. Simples assim. Próximo, por gentileza. Então, temos que entender isto que eu já disse. Nós somos seres, não somos seres racionais, nós somos seres emocionais que raciocinamos. E aí é um perigo isto. Tá bom? Próximo. É óbvio que a doença física está entrelaçada com as emoções, porque não se cura o corpo sem curar também as emoções. E a Kabbalah, a terapia energética cabalística, trata a pessoa como um todo, como eu disse, trata os 4 níveis corporais, que são o nível mental, emocional, físico e principalmente o espiritual, né? Que a coisa vem de lá de cima para baixo. Próximo, por gentileza. Bom, eu já tinha falado isso, vou repetir porque isso é muito importante. Os antigos médicos sabiam que são os órgãos do corpo que produzem emoções que nós experimentamos ao longo da nossa vida. Hoje em dia, a ciência, a neurociência diz, não, é o cérebro, certo, que capta uma coisa que vem de fora, interpreta de uma forma diferente, gera uma emoção. Não é assim. Todos os nossos órgãos geram emoções, inclusive o cérebro, tá? Mas a gente tem que aprender, e a Kabbalah ensina claramente, que você não pode ser afetado pelo que vem de fora. Porque o problema não é o que vem de fora. O problema é como a gente interpreta aquilo. Se a gente tem uma vida egoísta, egocêntrica e reativa, nós vamos reagir a tudo que vier de fora. E aí isso nos vai afetar em todos os sentidos, inclusive no nosso corpo emocional, e nós vamos ficar doentes. Mas se a gente pratica a Kabbalah, tem outra maneira de ver as coisas, de ver o mundo, tá? De enfrentar as situações, o que a gente faz? A gente não vai reagir ao que vem de fora. Simplesmente vou interpretar da maneira correta e vou dizer, sinto muito, mas isto aqui não me pertence, não entra na minha casa. Acabou. Simples. Se eu deixo a porta aberta, entra. Mas se eu fechar minha porta, ninguém entra. Percebe? A doença aí vem. Se eu disser para a doença, não entra, e não vai entrar, e não entra mesmo. Tá? Tão simples como. Claro, isto requer anos de prática e muita Kabbalah. Mas tudo bem, qualquer pessoa pode chegar lá. A Kabbalah é para todo mundo, não é só para os judeus. Faz mais de 50 anos que a Kabbalah foi aberta para o mundo inteiro, porque é o grande conhecimento mais antigo que a humanidade precisa usar urgente para poder se preparar para o que vem pela frente, tá? Não só as coisas negativas que virão, como principalmente essa transição planetária, que é chamado tanto agora, que é justamente o mundo vindouro, né? O mundo do Mashiach, do Messias, tá? Um mundo onde não terá doença, não terá mais morte, não terá mais sofrimento, não terá mais guerra, não terá mais corrupção, mais manipulação, mais exploração, mais nada. Será um verdadeiro jardim do Éden, que realmente é a origem deste planeta. O jardim do Éden na Terra, ele nasceu na Mesopotâmia, entre o Irã e o Iraque, especificamente na cidade da Suméria, tá? Na civilização da Suméria, em cuja cidade Ur nasceu o patriarca do povo hebreu, tá? Que chama o patriarca Abraão, tá bom? Por gentileza, Liz. Rai, você tocou num ponto aí muito importante, né? Esses momentos que nós estamos vivendo atualmente, são momentos bem tumultuados, onde as pessoas estão vivendo momentos de insegurança, de medo, né? Ligado diretamente ao que a gente está falando nessa live, que é relacionado à cura, né? Em cima de tudo isso que você trouxe até o momento, e eu sei que você vai trazer muito mais conhecimento, que você é um livro aberto de conhecimentos aí, né? E nós estamos aqui abertos a receber. Diante disso tudo, eu me levo aqui, né, a raciocinar, a pensar que
dois pontos bem importantes. Primeiro, a questão do povo judeu, como você mesmo disse, né? Trazer esses conhecimentos, né? E ele é como se ele trouxesse uma chave, né? Carregasse uma chave de um portal muito importante de conhecimento para toda a humanidade. Talvez seja por isso que ele é tão vítima de preconceitos e perseguições, porque eles carregam, né, uma coisa divina, né, que vai muito contra, né, os não da luz, né, eles vão muito direto a isso, né. Esse é um ponto, né. E outro é a questão exatamente dessa transição planetária, que é o momento que a gente vive, né? Esses conhecimentos chegam na gente quando é o momento certo, né? Você está falando que há 50 anos isso vem sendo colocado mais abertamente para toda a humanidade, né? Terapias como a TEC, né, que é a terapia energética cabalística, chegando para a gente, fazendo isso tudo. Acho que congelou. Acho que travou a internet da Lisa. Agora voltou. Isso, voltou. Problemas de internet. Mas, enfim, seria um momento, a humanidade estaria pronta para receber isso tudo? Fala um pouco para a gente, que nós estamos vivendo esse movimento de transição planetária. Fala um pouquinho disso para a gente, por favor. O mundo está escuro. Por mais que saia o sol e a lua, o mundo vive na escuridão. Por quê? Porque as pessoas se afastaram da luz divina. Preferem ser escravos do ego, porque o ego enche as pessoas de prazeres mundanos, que são temporários, e que o dia que a pessoa está com o pé na cova, pronto para morrer, fica no maior desespero, no maior medo do desconhecido, porque tem terror à morte. Tá? E aí as pessoas estão vendo tudo o que está acontecendo agora, milhões de pessoas morrendo por causa de um vírus, né? Como se a humanidade nunca tivesse enfrentado o vírus. Os vírus convivem com o ser humano desde que o ser humano foi colocado aqui no planeta Terra, milhões de anos, milhares de anos atrás, tá? Pelo menos Adão, né? Adão foi colocado no planeta milhares de anos atrás, e não milhões, como a ciência acredita que seja. Que existiram seres parecidos com os humanos antes disso, existiram. Porque o Criador destruiu vários mundos antes de construir este mundo. Tá? E destruiu, inclusive, também várias espécies que poderiam ser humanas, mas não são os seres humanos de hoje. Tá? O chamado pela ciência Homo sapiens sapiens. Só que nós estamos fechando um ciclo. Estamos chegando num ciclo final aqui. Para vocês terem uma ideia, o calendário gregoriano, que foi criado pelo Papa Gregório, né, na antiga Roma, né, Roma cristã, logo no início ali, ele tem 2022 anos. Né? Estamos no ano 2022. Entretanto, o calendário judaico, nós estamos no ano de 5.782. E ainda um erro que os rabinos antigos cometeram, porque esqueceram de contar, porque o calendário judaico conta desde que Adão veio a este mundo, até o dia de hoje. E acontece o seguinte, se esqueceram de contar 220 anos, dos 430 anos que o povo de Israel ficou no Egito. Uma parte nas Benesses, porque José era o faraó, tá? Com seus sonhos ele decifrou uma tremenda hambruna que viria para o povo egípcio durante 7 anos e salvou a nação egípcia, e aí o faraó terminou entregando o seu anel e disse, a partir de hoje você é o faraó e administra o povo e a nação egípcia, tá? Então ele tinha tanto poder que ele levou os hebreus para lá, e os hebreus tinham excelentes negócios, faziam negócios, ganharam muito dinheiro, tinham poder, tinham, sabe, a simpatia do faraó e tudo mais, tá? Mas depois teve um período negro, depois que José morreu, muita coisa aconteceu, os faraós foram mudando e mudando de ideia e decidiram escravizar o povo hebreu. Então ficaram 220 anos escravos e 210 anos
na boa, certo? Vamos dizer assim. Isso soma 430 anos. Só que se você soma aos 5.782 anos do calendário atual hebraico, mais 220 anos, isto significa que nós estamos exatamente no ano de 5.992. Vou repetir, ano 5.992. E a Torá diz que o ciclo do planeta se encerra quando se cumprem 6.000 anos. Ou seja, faltam apenas 8 anos para a vinda do Messias. Entenderam por que está acontecendo tudo no planeta, tudo de uma vez só? Terremoto, maremoto, furacão, guerras, tá? Pestes, tudo. Queda financeira no planeta, tá? As pessoas perdendo emprego, tá? Perdendo todas as suas posses materiais. Ou seja, chegou a hora limite, ninguém mais pode ficar em cima do muro. Ou você escolhe continuar com as trevas e vai ficar de fora do mundo vindouro, ou você escolhe ficar com a luz e entrará no mundo vindouro e será muito bem recebido. Porque a pessoa, para entrar no mundo vindouro, tem que ter uma ascensão de consciência. E não é dizer que as pessoas estão despertando sua consciência porque estão sabendo as podridões que uma certa elite faz há mais de 5.000 anos, tá? Não. Isso é apenas acordar, porque a gente está percebendo o que está acontecendo. Despertar de consciência é bem diferente. Você justamente se reconectar com o Criador, perceber que este não é teu mundo, que é um mundo temporário, compreender que o mal faz parte, porque é outro lado da moeda. As trevas nada mais é do que falta de luz, e que você não pode destruir as trevas, você apenas tem que transmutá-las. Quando você coloca uma vela acesa num quarto escuro, você leva a luz. Mas a humanidade está disposta a abandonar seu ego e servir a luz? Está disposta a trabalhar com a luz? Está disposta a fazer qualquer sacrifício para levar avante sua evolução de consciência e ter a possibilidade e o merecimento de entrar no novo mundo? No mundo vindouro? Na transição que o planeta está acontecendo? Passar ileso a tudo isso? Porque muita coisa ruim virá pela frente ainda, tá? Não duvidem. São as dores do parto. Mas depois nasce uma criança bonitinha e deixar a mãe toda feliz. Não é verdade? Né? Essa aí é a transição planetária que muita gente fala. Mas a maioria não sabe o que significa. O povo hebreu e os cabalistas sabem perfeitamente o que significa. Há uma grande diferença nisso. Ok, Liz? Espero ter respondido a sua pergunta. Tá bom? Próximo, por gentileza. Então, o que acontece? Toda doença tem um estado emocional em conflito, porque a doença nada mais é do que um conflito entre o ego e a alma. Perceberam? Próximo, por gentileza. Temos que entender que se a frequência em que vibra nossa mente, nosso corpo e nosso espírito for negativa e densa, vamos ficar doentes. E se for positiva e leve, teremos saúde integral. É bem isto, nada mais. Próximo, por gentileza. O grande diferencial da terapia energética cabalística TEC que está sendo apresentada no dia de hoje, tá? Trata as causas e os efeitos das doenças utilizando a única energia que verdadeiramente cura, que é a luz divina, a fonte de saúde e de vida. Porque a pergunta que eu faço para vocês acham que um médico cura alguém? Não, ele é um mecânico, troca peças só, tá? Dá um remédio aqui para aliviar um sintoma, etc. E tal. Ele não tem poder de cura. Principalmente se ele é egoísta e egocêntrico, cheio de vaidade, tá? Não, eu sou bom, né? Você tem 6 meses de vida. Como é possível que um médico venha falar isso para uma pessoa? Ele é Deus para saber exatamente quanto tempo de vida você tem? Quem determina a tua vida não é o médico, é o Criador. Tá? Em vez de ser um instrumento de cura, onde a luz divina passe por ele, e ele tem a capacidade de confortar essa pessoa e fazer com que ela se recupere, ele diz literalmente na cara dura, para uma pessoa que já está sofrendo demais, você tem apenas 6 meses de vida.
Essa é a medicina que nós temos hoje. Você acha que a pessoa vai se curar nesse planeta, tendo isto como medicina? E ainda usando venenos para tentar se curar? Porque você compra um remédio e ele tem uma bula que parece um lençol de casal, né? 3 linhas falam o que é o produto, mais 3 linhas falam para que serve, mais 3 linhas falam como tomar. Todo o resto é efeito colateral e reação adversa. Poderá afetar teu fígado, poderá afetar teu coração, poderá afetar tua unha encravada do dedão do pé. Não dá, né? Não tem condição. Ravi, com licença. O Reinaldo Lima parabeniza o professor e também a organização da live e faz uma pergunta que tem a ver com o que você já falou, por isso que eu vou colocar a pergunta dele na frente. Temos outras perguntas depois, tá bom? Como identificaremos a época da vinda do Messias e quais serão as suas primeiras iniciativas perante ao caos que nos encontramos? Primeiro temos que compreender que o Messias, o Mashiach, em hebraico, que vai ser um grande líder, que vai conduzir a humanidade durante uma época de ouro, que durará 1000 anos, e ele vai viver 1000 anos, hein? Presta atenção. Ninguém mais vai obedecer. A morte não entrará mais, não entra mais nesse mundo. A morte vai ficar de fora. Não vai ter mais violência, roubo, estupro, assassinato, tráfico de droga, corrupção, política, tá? Enganação para o povo, nada disso vai ter lá. Mas como podemos identificar a vinda do Mashiach, do Messias? No momento que a gente fizer nossa parte para nós despertarmos nosso Messias interior, que é o nosso despertar de consciência. O mundo não vai receber um Mashiach, um Messias, como um Salvador, que virá para salvar a pátria. Não é assim que funciona. Nós temos que construir o mundo vindouro, porque quem constrói o mundo vindouro somos nós. E no momento em que esse mundo estiver pronto, o Mashiach virá. E não antes. Isto tem um exemplo muito claro, e vou falá-lo, que é muito importante compreender. Quando o povo de Israel estava na frente do Mar Vermelho, e os egípcios vinham loucos para degollar todo mundo, e escravizar de novo as mulheres e as crianças, e os idosos serem mortos junto com os homens que se rebelassem, o povo estava entre o mar agitado e uma horda de assassinos, loucos para matar, porque tinham todos os filhos deles primogênitos, desde um bebê até um adulto, tinham morrido. Por causa da morte que passou lá, uma das 10 pragas. Tá? E aí o povo começou os gritos. Senhor, Senhor, Eli, Eli, tá? Elohim, por favor, nos salva, vamos morrer. Ele vem aí louco para degolar, para nos escravizar de novo. E a gente, se entrar no mar, vai morrer afogado. Você acha que o Criador veio passar a mãozinha na cabeça do povo hebreu? Tá? Fala, não, querido, vem cá que eu te carrego no colinho, né, nas asas dos anjos, e te levo para outro lado do Mar Vermelho e você fica salvo. Que nada. Ele, primeira coisa que perguntou, vocês estão me chamando por quê? O que vocês querem comigo? E logo a seguir, afirmou o seguinte para o povo de Israel, entrem na água. Ou seja, façam sua parte. E aí o povo hebreu começou a entrar na água e a água chegava no nariz. E eles mortos de medo de morrer afogados, mas aí se lembraram. Entrem na água, tenham certeza, emuná, tenham fé. Acreditem no Criador, porque o milagre acontece só na mão dele. E tem pessoas que são indicadas para fazer milagres com o poder dele, com os santos nomes. E aí Moisés levanta um bastão onde estavam escritos 72 nomes dele, e mais o nome supremo de 4 letras, que é a ferramenta da terapia energética cabalística para a cura de tudo, e o mar se abriu, se formaram 12 trilhas, o mar congelou no fundo, e o povo de Israel atravessou em segurança, e quando os egípcios atrás tentaram entrar para pegar o povo hebreu de surpresa, o que aconteceu? O mar se fechou. E a arqueologia recentemente tem descoberto, já desde o ano 87, mas agora mais, né, que tem aparelhos muito mais sofisticados, robôs para ir para o fundo do mar, que no fundo do Mar Vermelho tem resto de carroças, rodas de bronze, certo? De carruagens egípcias, veja você. Então também é um fato histórico isso. Então, se a humanidade quer realmente que o Messias chegue, entre na água.
faça a sua parte. Porque eu, por exemplo, como terapeuta energético cabalístico, não posso curar ninguém ou ajudar a curar ninguém se a pessoa não me autoriza. Se eu disse, eu tenho vontade de ser curado, nada feito. O próprio Yeshua perguntava para as pessoas, tá? Você quer ser curado? Quero. Então tenha fé. A tua fé que vai curar você. Ele impunha as mãos, tá? Neste formato, que é justamente a bênção do sacerdote, tá? Esta é a forma de cura, tá? E a pessoa se curava. O cego começava a ver, o paralítico começava a andar, e por aí, por outras, a mulher que sangrava parava o sangramento, porque tocou as vestes dele, né? Certo? E da tal a energia de cura que tinha, era um grande terapeuta, cabalista, né? Tá? E aí a pessoa se curava. Mas quem é? Yeshua, Jesus que curava? Não. Era a energia divina que passava através dele, como pode passar através de um terapeuta energético cabalístico adequadamente treinado e preparado, tá? E aí a pessoa, por causa de sua fé, em que ele queria realmente se curar, permitia então que o ancião dos dias, que é o Criador dentro de si, seu subconsciente, recebesse essa ordem e aí a pessoa se curava. Mas se a pessoa quer ser vítima e a doença lhe serve de amuleto para ele continuar sendo vítima a vida toda, não adianta procurar ninguém, nem sequer Yeshua, nem muito menos os cabalistas, nem muito menos vir falar, eu quero usar a terapia energética cabalística a ver se resolve meus problemas. Não adianta pegar o gorila e colocar no ombro do terapeuta. Tá? Cada um tem que segurar seu gorila e domá-lo. Tá? Ou seja, tirar o cavalo do ego que está no nosso ombro, nas nossas costas, e colocar no chão, fazer nossa parte. E aí eu autorizo, e aí eu me curo. Isso faz parte do curso que vem ali, né? Ravi, eu acho que agora tem uma pergunta que para o momento vai ser muito bom. O Júnior está perguntando, e como será a realização do tratamento? Apenas usando as palavras hebraicas em oração? Veja, é um processo todo, né? Pode passar o próximo slide, por favor? É um processo, tá? Você vê aqui um gráfico, tá? Que tem justamente o corpo humano com todos os órgãos por fora e alguns estão dentro, né? E as letras hebraicas representando cada parte do corpo humano, tá? A terapia energética cabalística, TEC, tá? Ela vai utilizar justamente a energia, a frequência e a vibração das letras hebraicas e de nomes divinos correspondentes às partes do corpo humano. E ainda nós temos também a árvore da vida aqui dentro, né? Porque são 32 caminhos de sabedoria, que são as 22 letras hebraicas, que são canais que interconectam a árvore da vida. Por favor, coloca o próximo slide, que aí eu acho que tem condições de poder vislumbrar a árvore da vida no nosso corpo, tá? E aí formamos 32 caminhos de sabedoria, que são 32 estados de consciência do ser humano. Porque a árvore da vida, que também é a energia vital e os canais por onde flui toda essa energia de vida no universo como um todo, no mundo espiritual e também no mundo material, e aqui está representa tudo, a árvore da vida. E a luz vem de cima, pela primeira esfera lá em cima, chamada Keter, que é um transformador de energia e também um distribuidor de energia, e ele pega aquela luz intensa do Criador e vai diminuindo ela, chegando até a última, que é Malhut, o reino, o mundo físico, na quantidade certa, para que as pessoas possam suportar essa luz. Porque como estamos em níveis diferentes de consciência, se a gente recebe muita luz, a gente literalmente vai se queimar. É o mesmo que eu pegar o celular, certo? E colocar ele para carregar numa central elétrica, ele vai torrar. É claro que a gente vai utilizar as letras hebraicas e também a vibração de nomes divinos, é óbvio, tá? Que isso também faz parte do Sidur, tá? Daqui é o Sidur de Rashash, o famoso Rav Isaac Kaduri, né? Onde justamente você vê ali, no meio das orações, uma coisa magnífica, tá? Diferentes quantidades, deixa eu procurar aqui uma folha que tenha isto mais claramente, né? Diferentes quantidades do nome do Criador sendo permutados, tá? E vocalizados com as diferentes vogais, porque as vogais também, no idioma hebraico, que não tem vogais, tá? São 22 consoantes. Pode voltar ao slide anterior, que eu vou poder mostrar melhor, tá? Claro que tem vocalização. Eu não posso falar Aleph para poder representar a letra, a segunda letra, que é a que está no meio do peito da pessoa, tá? Não posso
falar letra Shin se eu não tenho vogais, tá? As vogais se sonorizam no idioma hebraico, mas todas são consoantes. Algumas podem até fazer papel de vogal, tá? Entendeu? Conforme o sinal masorético, ou também Nikudot, ou o sinal vocálico que a gente coloca, que é assim como está escrito na Torá e nos livros sagrados, para a gente saber como pronunciar isto. Senão é impossível. Se você não tem vogais, como você vai pronunciar? Não é? Dessa forma, a gente faz vibrar essa energia. Para fazer vibrar essa energia, a gente cura cada parte do corpo. Mas vai além disso. Realmente, nós temos este gráfico, passa o próximo também, que é usado para diagnóstico, este gráfico que também é usado para diagnóstico, e tem um gráfico específico, com nomes divinos no corpo inteiro, que é justamente o gráfico de tratamento. E através de um pêndulo hebraico, com etiquetas de diagnóstico e cura, tá? Estou procurando aqui o meu pêndulo hebraico, deixa eu ver se eu acho ele aqui, tá? Está aqui um pêndulo hebraico, tá bom? Liso num lado liso num lado e outro lado tem duas fendas. Casualmente, não é à toa, representam a dupla fenda da física quântica. E etiquetas específicas para diagnóstico e tratamento. Vou fazer todo o diagnóstico e toda a cura também, tá? A terapia. Está aqui, por exemplo, a primeira etiqueta de diagnóstico, em hebraico, a doença espiritual. E estas letras, estas palavras vibram. E o pêndulo gira e mostra se energeticamente aquela parte do corpo está positiva ou negativa, para finalmente realinhar tudo e a pessoa se curar. Muita gente vai pensar assim, isso aí como é realinhar chakras. Claro, é parecido, tá? Só que nós chamamos os chakras com outro nome, tá? E, por incrível que pareça, nós temos 3 chakras a mais que no hinduísmo e no budismo não tem. Porque aqui nós temos 10 chakras, que são exatamente as 10 dimensões de consciência, e conforme o cientista japonês americano, que é muito famoso, aquele japonês de cabelo liso, branco e comprido, que está na televisão americana toda hora falando de física quântica, ele acaba de formular agora uma surpresa de informação, que é a seguinte, que descobriu-se que o universo tem 10 dimensões. Olha lá. Ou seja, a física quântica está confirmando o que a Kabbalah sabe há milênios. Tá? E as 10 dimensões também estão no nosso corpo físico, na nossa alma. Tá? É tudo entrelaçado. Espero ter respondido a pergunta Como é o nome dele? Desculpa, não gravei o nome do rapaz, da pessoa. Do Júlio. Júlio. Não, mas tem outra pessoa que fez essa pergunta, né? Reinaldo Lima. Sim, mas tem mais uma que fez essa última pergunta sobre esse assunto. Como foi o Reinaldo Lima mesmo. O Reinaldo Lima. Perguntou sobre a técnica, isso, e o Reinaldo Lima sobre a vinda do Messias. Isso, perfeito. Então está ótimo. Perfeito, Reinaldo Lima, meu caro amigo, meu velho e caro amigo. Trabalhamos juntos na indústria farmacêutica. Ele foi meu chefe, tá? Ele é o grande gerente de vendas, de marketing, e eu era o gerente de treinamento de um laboratório. Grande amigo, aprendi muito com ele. Tá? Aprendi muito, uma pessoa que eu adoro, tá? Um grande amigo, muito antigo, graças a Deus, depois de longo tempo nos reencontramos. Tá? Eu agradeço muito a sua presença aqui nesta live, meu caro, grande amigo e muito querido Reinaldo Lima. Tá bom? Próximo, por gentileza. Então, através da terapia energética cabalística, o que o terapeuta vai fazer? Ele vai ser capaz de diagnosticar corretamente o desequilíbrio da energia vital nos 4 níveis do corpo, o corpo espiritual, mental, emocional e físico, e dessa forma restaurar a saúde da pessoa. Tá? Ele vai servir de canal para que essa energia divina, essa luz divina, termine melhorando totalmente a pessoa. Tá? Próximo, por gentileza. E uma coisa também muito interessante, a terapia energética cabalística TEC também pode ser utilizada como tratamento preventivo de doenças, evitando dessa forma o desequilíbrio energético vital dos 4 níveis do corpo. Tanto é assim que a primeira pessoa que é o terapeuta que vai fazer este curso, e vou explicar já quando vai começar, o primeiro curso, tá? Inédito, lançamento exclusivo, uma técnica que ninguém conhece,
naturalmente a não ser o povo hebreu, principalmente os cabalistas, tá? Mas não é ensinada abertamente para todo mundo. Tá? Este curso iniciará loguinho, e eu vou explicar mais sobre esse curso já já. Mas veja você o poder que o terapeuta vai ter. E como disse, o primeiro a ser tratado durante todo o curso vai ser o próprio terapeuta. Porque uma pessoa que está doente não pode tratar outras pessoas doentes. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, a primeira coisa que vai ser feita, justamente ao longo do curso, é o próprio terapeuta se autocurar. Tá? E ele, inclusive, vai fazer também todo o treinamento para o colega que vai estar junto com ele. Tá? E vice-versa. Então, o treino prático é exatamente isto. Tá? O diagnóstico e o tratamento de reenergização para curar a pessoa, feito entre as pessoas que vão participar do curso. E sairão deste curso totalmente habilitadas para ser um terapeuta energético cabalístico, apto para poder trabalhar, ajudar pessoas, tanto de forma presencial como à distância. Porque para isso nós trabalhamos gráfico, eu não chamo isto de mesa radiônica, nada por estilo, porque não tem nada a ver, mas é um gráfico que a gente coloca na mesa, na nossa frente, pêndulos, etiquetas, planilhas para anotar todos os resultados, e a pessoa que tratamos fisicamente, presencialmente, não precisa deitar numa maca, ela está sentada na nossa frente, porque sua aura aqui, sua luz circundante, que é sua aura, que é uma pessoa saudável, integralmente saudável, ela está a uma distância de 220 centímetros de distância do seu próprio corpo físico, vai estar imbuída da energia do gráfico e vice-versa, e do pêndulo e das etiquetas. Então, a pessoa vai ser tratada presencialmente na nossa frente, sem deitar na maca, nem nada disso, que é um transtorno. Então, significa que todo o kit que a pessoa vai receber e vai ser treinada, passo a passo, neste curso, a pessoa poderá levá-lo para o lugar que quiser, para cuidar de quem quiser. Poderá ser presencialmente, no leito de uma pessoa que está muito doente, ou à distância, sem problema nenhum. E o resultado é o mesmo. Tá? Porque aqui estamos falando da energia que ronda todos os planetas, todos os sóis, todas as luas, todos os universos, e também impregna nosso planeta. Tá? E nosso corpo, é óbvio, né? Nossos 4 corpos. Então, é uma energia que está presente em todo quanto lugar. Tá? Tá bom? Próximo, por gentileza. Então, o curso de terapia energética cabalística TEC, a pessoa vai aprender o quê? Vai aprender como restaurar a saúde e a energia vital dos 4 níveis do corpo: espiritual, mental, emocional e físico. Vai ser um curso presencial inédito, as vagas são muito limitadas, e a data de lançamento, ouça bem, é dia 5 de março de 2022. A duração do curso serão 40 horas, dividido em 5 sábados de 8 horas intensas de atividade, 2 horas para o almoço, tá, e descanso. E a pessoa vai ter um aprendizado teórico, prático e ainda mentoria online através de um grupo de WhatsApp formado exclusivamente para isso. Tá bom? Quem será coordenador de todo este curso? E já é, já temos 2 alunos garantidos já, que estão loucos para fazer esse curso. É justamente nossa querida Glaciane, que está aqui presente, coordenando esta live. Tá bom? Próximo, por gentileza. Por isso, eu recomendo e peço, quem tiver interesse, certamente não vai se arrepender, se já é terapeuta, fez alguns outros cursos, seja qual for, barras de Access, tá? Theta Healing, ou trabalho com mesa radiônica. Quando aprender isto, vai dizer, puxa, tudo bem, aquilo lá foi muito bom naquele momento, mas hoje em dia eu vou guardar tudo isso dentro de uma gaveta e vou usar uma arma agora que é uma bomba atômica, tá? Uma bomba termonuclear. Antes usava o quê? Uma espingarda, tá? Ou um fuzil. Agora tem uma bomba atômica na mão. Então, vou guardar o fuzil, vou guardar a espingarda, vou usar a bomba atômica, que é melhor, tá? Por isso, vocês não podem perder a oportunidade de se tornar um terapeuta cabalístico certificado, porque vão receber um certificado também, óbvio, né? Tá? Vai receber um manual, todo detalhado, tá? Um manual que, inclusive, é bastante intenso, só para vocês terem uma ideia, tá? Aqui é o manual, tá bom? Aqui é o manual. Tem nada mais e nada menos do que 238 páginas. Uau! Tá? Muita informação útil, que é o mais importante,
não é informação inútil, ocupando lugar. Tem muito conteúdo esse curso, tá? E aí vocês sairão formados aqui como terapeutas cabalísticos certificados, aptos a atender pessoas, tanto presencialmente como à distância. Então, peço a vocês que não percam a oportunidade, claro que terá outras turmas depois, tá? E vocês adquiram maiores informações e façam suas inscrições já através do WhatsApp 19 98133 6775, a cargo justamente da coordenadora deste curso, que é nossa prezada e querida Glaciane. Bom? Eu vou ler o comentário aqui da Norma. Ela Sim, está dizendo que se interessou pelo curso, é estudante de enfermagem e acredita muito na cura energética. Já teve experiência e percebe a energia, e é mágico. Isso. Eu diria a Norma que tem muitas terapias energéticas de moda hoje em dia. Você pode fazer curso de terapia energética, tem um monte na internet. Mas eu asseguro a vocês, asseguro a Norma, que nunca ela terá feito um curso tão diferente e especial, onde usa a verdadeira energia de cura, agora identificada, tá? Você falava em energia quântica, energia isto, energia aquilo, mas sabemos exatamente qual é a energia que cura, tá? Que é justamente a terapia energética cabalística Tech, tá? E olha, este curso é maravilhoso, mas o que vem no segundo módulo é de arrasar quarteirão. Porque ali nós vamos entrar num outro processo que eu vou mostrar no final do curso, o que vem ali, que é uma especialização a mais para esse curso, e muito a mais, tá? Para que a pessoa se torne um terapeuta energético cabalístico de primeiro. E agora tem uma grande vantagem, porque as pessoas que fizeram estes cursos logo no início, eles serão pioneiros nisso, no Brasil inteiro, e também no mundo, porque isto não é ensinado em lugar nenhum. Tá? Eu tenho uma prima na Argentina, né, que é terapeuta. Ela falou: tio, eu quero fazer esse curso, porque você é pioneiro na Argentina toda, imagine. Tá? As oportunidades. Compreendeu? Pessoal, eu tenho que deixar meu depoimento. Vocês percebem que o Ravi é um apaixonado pelo assunto, estuda muito, tem uma didática incrível. Ele perde horas e horas, inclusive nas madrugadas, como a Ilse mesmo conta para a gente, estudando e melhorando e se aperfeiçoando a cada dia. Eu já fiz alguns cursos na área de terapias e tive contato, juntamente com a Ilse, ao curso piloto que o Ravi nos mostrou para que nós pudéssemos ajudar nessa próxima turma que irá acontecer agora, dia 5 de março. A energia é totalmente diferente. É muito poderoso. Nós sentimos que poderá ajudar muitas pessoas, tanto presencialmente quanto à distância, e para nossa autocura também. Então, eu recomendo a todos mesmo. O Ravi vai ensinar desde o início como se proteger, como se tornar um terapeuta que não vai pensar só no cifrão, só no dinheiro, mas no bem-estar do seu paciente, pois isso é muito importante. E com certeza, quem fizer esse curso já estará à frente de muitas pessoas. Não que o objetivo seja esse, mas esse curso é muito bom. Não é um curso que você vai deixar de lado e nunca mais vai usar. Esse curso é um curso para a vida mesmo, um curso muito bom. Bom, e temos que dizer o seguinte, que esse curso já está acontecendo antes do primeiro curso que será lançado a partir do dia 5 de março. Justamente eu estou dando esse curso para a Ilse Luna, tá? Minha querida e amada esposa e companheira, tá? Coordenadora da escola Kabbalah Sot, né? E para a Glaciane, que é a coordenadora e que também com este curso se tornará uma terapeuta cabalística certificada, assim como Ilse também, poderá começar a atender pessoas tranquilamente, e no curso especificamente ela será minha professora auxiliar, tá? Principalmente na parte prática, porque como o grupo vai ser um grupo limitado, tá? Máximo 10 pessoas, se tiver 12 tudo bem, não mais do que isso, tá? Inicialmente.
E aí, naturalmente, vou precisar da ajuda tanto da Ilse como da Glaciane na parte da prática e poder também explicar tudo detalhadamente para que a pessoa saia totalmente segura do que vai fazer com esta tremenda, poderosíssima ferramenta cabalística. Tá? É o poder curativo da Kabbalah nas suas mãos. Então é isso. Liz, mais alguma pergunta, querida? Acho que seu microfone está fechado. Perdão. Eu só quero agradecer a presença do Charlie, né? E aprendemos muito com isso, né? Temos aí mais uma ferramenta terapêutica, né? E como o Charlie nos informou, não é uma espingarda de dar um tiro pequeno, mas é de explodir, mas explodir no bom sentido, né? De cura, né? De movimentar a energia, de entrar nessa nova frequência, né? De nos prepararmos, né? Internamente, né? Enquanto ser, né? Através dessa porta, desses conhecimentos maravilhosos que o Kabbalah nos traz, né? É agradecimento mesmo, pura gratidão. Isso aí. Toda lá também. Ilse, tem mais alguma pergunta? Não, não tenho. Só tenho que agradecer a vocês e a todas as pessoas que assistiram, né? E que a gente, no próximo dia 5, possamos estar com uma grande equipe, uma boa equipe, né? Para iniciar esse curso, o primeiro de muitos que virão, certamente. Rabi, nós temos uma... Isso, Liz, pode falar. Eu ia falar exatamente isso. Tem uma pergunta aqui da Cristina, onde ela pergunta se no curso também vai ensinar sobre os 72 nomes de Deus. Veja bem, eu vou utilizar no curso apenas um dos 72 nomes de Deus, que é justamente a cura, né? Mas vou usar, além disso, o grande nome do Criador que realmente cura, tá? Porque temos que compreender uma coisa que é muito importante. O ser humano está aqui no plano físico, acima dele estão os anjos, tá? Se chama Malaquim, mensageiro do Criador. Acima dos mensageiros do Criador estão os nomes divinos, entre os quais se encontram os 72 nomes, que são uma derivação do nome supremo do Criador, de 4 letras. Que inclusive vocês vão aprender neste curso como usar sua maneira de vocalizá-lo de várias formas, para que ele traga toda essa energia de cura, em todos os sentidos. E acima dos 72 nomes do Criador, que são derivados do único nome do Criador, que é um atributo, na realidade, porque o Criador não tem nome, né? Tá? Tanto assim que os cabalistas chamam ele de Ein Sof Or, tá? A luz infinita, tá? Que resume o que é o Criador, né? Tá? Acima disto está o Criador. Então significa que, ao usarmos o nome divino do Criador, nós automaticamente estamos usando os 72 nomes do Criador. Casualmente estou dando um curso agora sobre isso, né? Tá? E desta forma, nós teremos os resultados que esta força traz, né? Que esse poder divino traz, né? Ao mundo. Esse curso dos 72 nomes, ele é online, não é, Ave? Sim, esse curso é online e casualmente tenho 3 pessoas aqui que estão participando, né? Nós já estamos... É isso que eu ia comentar. É um curso maravilhoso, né? Onde a gente tem... São conhecimentos, assim, imensurável, né? O conhecimento que vem. E é outro curso, né? Que vale muito a pena fazê-lo. Maravilhoso. Eu sou aluna e tenho aprendido muito. É coisa assim... Tem que fazer mesmo para poder ter um entendimento, né, Ravi? Inclusive vocalização dos salmos, né? Sim, e acaba que a gente aprende também muito do hebraico, né? Eu tenho aprendido muito até de escrever o hebraico. Estou me arriscando a escrever alguma coisa.
Aprendendo as letrinhas, né? Se a gente, Justamente no como curso. o próprio Ravi falou, se tudo veio daí, né? Se as letras hebraicas, os sons e as suas energias e vibrações estão diretamente ligados a nós, né? Enquanto ser, né? Então a gente precisa aprender a trabalhar isso corretamente, né? Claro. E os 72 nomes de Deus, assim como o curso da terapia energética e cabalística que eu quero fazer, né? Vale muito a pena e é maravilhoso. E não se preocupe, viu? Porque é óbvio que para poder trabalhar com a terapia energética cabalística, as pessoas vão ter que aprender tudo sobre as letras hebraicas e como se pronunciam e por aí vai. Não se preocupem, porque isto está no curso e vão aprender, tá? Aqui, tá? Entendeu? Todas as letras hebraicas, uma por uma, sua energia, seu valor numérico, em que lugar do corpo está, etc. e tal, como trabalhá-la, tá bom? Isso é muito importante. Porque, claro, é a grande ferramenta, né? Pois é. Vamos agradecer, então, a participação de todos, do Júlio César, da Renata Paiva, da Beatriz Lopes, da Flávia. A Flávia vai fazer o curso conosco. Boa noite, Flávia. Da Norma, a Conceição, Irina, a Silvia, a Tânia Mendes, que também é aluna. Gratidão, Tânia, por estar presente. E o Reinaldo, todos que conversaram conosco aqui pelo chat. Nós agradecemos imensamente as pessoas que assistiram a live e que ainda vão assistir, pois é por esse motivo que nós estamos aqui. Não é verdade? Ravi, por favor, pode encerrar. Se ninguém tiver mais alguma pergunta, tá bom, pessoal? Bom, eu quero... Pois não, desculpa, Graciana. Pois não, Ravi. Sim. Primeiro que nada, eu quero agradecer às pessoas que estão assistindo ao vivo essa live. Quero agradecer às pessoas que vão assistir essa live posteriormente. Quero agradecer a presença do meu grande e querido amigo Reinaldo Lima, né? Pessoa muito especial, como disse. Quero agradecer a presença de minha amada companheira e esposa Ilse Luna, da minha aluna e também a grande amiga Rafaela Liz, porque ela também mudou o nome dela, tá bom? Mais adiante vamos falar sobre isso, porque também é todo um trabalho, né? A mudança de nome para mudar o destino. E de outra pessoa muito querida e muito especial, que é Glaciane Fernandes, que nos deu esta oportunidade de estarmos hoje aqui, com a qual temos também uma parceria, um projeto para que isto seja levado adiante, com as bênçãos e ajuda do Criador, né? Porque, para vocês terem uma ideia, o gráfico que eu preparei para poder trabalhar tudo isto, ele veio em sonhos para mim. Glaciana me disse, por que você não faz um gráfico para poder trabalhar toda essa energia, né? Eu falei, tudo bem. Aí fui dormir. Quando eu levantei, sentei aqui, peguei o PowerPoint, peguei as imagens que necessitava, tudo, montei o gráfico. Um dia. Não é à toa, né? Tá? Entendeu? E essa vai ser a grande ferramenta de trabalho de cada um dos terapeutas cabalísticos que irão se formar, né? E espero que realmente seja de grande utilidade. O gráfico é muito interessante, tá bom? Glaciane, gostaria também de agradecer ao grupo Trabalhadores Luz de Gaia, né, nossos amigos, os administradores, a Cleusa, a Benê, tantos outros, né? E a todos. Foi muito bom essa oportunidade que ofereceram para nós, de o Ravi estar podendo aqui anunciar o lançamento desse curso. Gratidão a todos. Perfeito. Eu gostaria de agradecer a Irina e a Cristina também, que estão aqui no chat, conversando conosco. Gostaria de agradecer ao Criador por esse momento, que, acima de tudo, é o que nos move, né? Com essa luz e essa força. Gostaria de agradecer ao Ravi pelos ensinamentos e por compartilhar esses ensinamentos tão especiais conosco.
A Liz, por mais uma live. Gratidão, Liz. A Ilse, por participar com perguntas excelentes, muito inteligentes. Deus a abençoe também. E ao grupo Trabalhadores da Luz de Gaia, por nos ceder esse espaço para levarmos conhecimento às pessoas. Ok? Uma ótima noite a todos, uma ótima noite para aqueles que estão em casa. E eu desejo que Deus os abençoe e os proteja sempre. Amém. Gratidão, Rafa. Shalom, Amém. shalom. Toda rabá, muito obrigado. Shalom. Shalom. Shalom, pessoal. Gratidão, viu?